Obrigado pela presença de todos e obrigado aqui pela presença dos nossos convidados. É um prazer receber vocês aqui. A gente tem tido conversas muito legais e essa aqui com certeza vai ser uma das mais especiais. Bom, hoje a gente vai falar sobre um dos maiores desafios de qualquer operação madura. Como modernizar a tecnologia por trás do negócio sem parar a máquina de vender. E poucos casos ilustram isso tão bem quanto a Kabum, o maior e-commerce de tecnologia do país. Conduziu uma migração tecnológica de grande porte, sem perder a continuidade nem a eficiência, como a gente bem conhece. E para essa conversa eu tenho aqui comigo o Fabiano Ferreira, diretor de logística da Kabum. Obrigado pela tua presença, Fabiano. Prazer estar aqui, eu que agradeço. Uma honra te receber aqui. E o Leandro Gravena, CFO e COO do grupo IntelliPost. Leandro, obrigado pela presença, uma honra ter você aqui também. Bom, a gente vai explorar aqui diversos assuntos, tá? Desafios, estratégias e boas práticas para modernizar uma operação em grande escala. Eu acho que vai ser uma conversa muito interessante. E eu começo com o Fabiano. Fabiano, a Kabum é o maior e-commerce de tecnologia do país. Opera uma logística de alta complexidade em que eficiência e disponibilidade são fundamentais. O que motivou a decisão de realizar uma migração tecnológica justamente na operação logística? Eu estou no Kabum desde 2019 e a gente vem num processo de crescimento. Hoje a gente é uma empresa que fatura mais de 5 bi ano. E a gente chegou num determinado momento que o sistema, a ferramenta que a gente tinha não atendia na plenitude. E a gente tinha um desafio, tinha um gate comercial nesse contrato que a gente precisava trocar, mas precisava trocar até essa data exata, porque corria a multa, tinha uma renovação automática, enfim. E a gente foi para o mercado, foi buscar uma ferramenta que atendesse a gente na plenitude, desde a questão simples, que é o tracking, que é o acompanhamento, mas um modelo de torre de controle, um modelo que atendesse 100% a questão das conciliações de pagamento de frete, que a gente colocasse tecnologia preventiva nesse monitoramento, nesse tracking de pedidos, uma torre de controle estruturada. E o ponto mais importante, o negócio começava a crescer e direcionar para o marketplace. Começou a tomar uma representatividade grande dentro do nosso negócio e a gente não tinha na ferramenta antiga essa solução. E a gente foi para o mercado e abriu um bid, começou a entender as ferramentas, foi aí que começou a relação nossa com a IntelliPost. Muito legal. Você já passou um pouco por isso na tua fala, mas eu queria saber, qual que foi aquele momento, aquele instante ali que fez vocês tomarem essa decisão de falar, olha, realmente a gente precisa dessa mudança, precisa fazer essa transformação aqui na Kabum? O ponto importante foi isso, o crescimento do negócio, indo para o lado do marketplace, e a gente já tinha algumas carências mesmo com o nosso 1P normal, com a nossa venda normal com o TMS. A gente precisava de inteligência no nosso processo. Era um trabalho muito braçal, emissão de relatório daqui, acompanhamento via planilha, sobe para lá, sobe para cá. Então estava gerando uma muita complexidade e o negócio crescendo. Então a gente tomou a decisão, não vai dar para renovar, a gente precisa buscar essa ferramenta. Foi quando a gente foi para o mercado e olhou o que se tinha para oferecer. E a gente começou a namorar aí com a IntelliPost, começou a entender e começou a amadurecer a relação comercial com a gente. E aí a gente, tomamos a decisão de fazer essa mudança. Mas em que momento fazer essa mudança? Numa virada de ano, no momento que a gente, como grupo, tem a liquidação fantástica do Magalu, o Kabum é uma empresa do grupo do Magalu, e o janeiro para a gente é muito forte. Mas era o momento que a gente tinha. E aí foi, acho que o sucesso de tudo isso foi a gente ter times dos dois lados de projeto que trabalharam muito nos requisitos. Trabalhou muito do que a gente precisava, do que a gente necessitava. Então foi um trabalho árduo junto com o time da IntelliPost e junto com a gente, sempre questionando, sempre voltando. A gente trabalhou muito junto. Foi feito a 4 mãos. Acho que foi um projeto que foi feito a 4 mãos. E aí culminou nessa virada da gente trocar. Então, basicamente, era desligar um sistema e começar o outro. Então, acho que isso foi o divisor de águas aí. Um processo que não é simples, né? Nada simples. Conta um pouquinho pra gente aí, como é que foi essa grande virada aí? É um processo que não é simples, porque eu já tinha feito várias implementações de WMS na minha carreira.
eu tinha feito de TMS um apenas, e esse seria o segundo. E nesse primeiro que eu fiz foi muito sofrido também. Então existia assim uma preocupação, acho que o time sofreu muito por nível de exigência e de cobrança da gente não errar, não errar, não errar. E a gente fez programado. Então a gente montou um cronograma, como iam rampando as transportadoras. O ponto é, a gente já estava rodando em paralelo antes desse corte. Então, quando virou, já estavam todos os transportadores integrados, todo o sistema de leilão no site, tudo equalizado. Então, quando a gente virou, não tivemos basicamente ruptura, né? Não tivemos. Teve susto, né? Não. É até estranho, porque você falar de um startup, geralmente é reuniões acaloradas, deu ruptura aqui, impactou no cliente lá, e esse não. A gente, Gravena, não lembro de ter discutido contigo, acho que em um momento, da gente ter problema. A gente foi feito o escalonamento, foi rodando, colocamos do maior transportador para o menor e seguimos. Acho que outro fator muito importante de sucesso foi o seguinte: a gente sabia que a gente tinha trocado uma ferramenta por uma muito melhor. Mas a gente tomou como premissa o seguinte: nós vamos atender o arroz com feijão. A gente falava assim, o que a gente está atendendo hoje é premissa de a gente migrar o WMS, ou o TMS. E foi isso que a gente fez. E depois as outras ferramentas de melhoria que a gente ia ganhar com a troca vieram sendo implementadas na sequência. Então isso ajudou, foi fantástico, ajudou a gente a rampar de uma forma muito tranquila. Excelente, muito legal o teu relato, Fabiano. E agora eu vou perguntar para o Gravena, do lado da IntelliPost, como é que é fazer uma transformação como essa? Como é que é a gente fazer uma migração de uma operação aí de milhares de pedidos dia, né, sem interrupção, sem comprometer a experiência do consumidor e também deixando o cliente muito satisfeito aí, como a gente viu. Boa tarde a todos, pessoal. Super prazer estar aqui com o Fabiano. Uma historinha aí de passado, acho que é super interessante isso. Eu e o Fabiano, a gente já trabalhou em 2 empresas juntos, mas a gente não tinha tido a oportunidade até então de trabalhar próximo, né? A gente trabalhou na DHL ao mesmo momento, eu era Magalu há um tempo atrás, e agora nesse projeto a gente conseguiu se aproximar bastante, né? Tem sido uma experiência super legal. Vou falar um pouco sobre esse processo de implementação, né? Queria começar parabenizando o time da Kabum, porque assim, o que o time da Kabum fez, sem muito erro, muita chance de erro. Estou há 4 anos na IntelliPost, a gente implementa mais de 300 projetos por ano. Eu nunca tinha visto um processo tão profissional do lado de um cliente, desde a concepção, da construção, do entendimento da ferramenta, dos problemas, de discutir o que tem e o que não tem, quais são os compromissos. Então a Kabum puxou muito isso do lado deles. É o que a gente preza do nosso lado também, mas normalmente é a gente que fica tentando instigar o cliente para mostrar o que tem, para depois ele não achar que tinha alguma coisa que não tinha e cobrar a gente de algo que a gente não faria ou não nos comprometemos. Como IntelliPost, né, ao longo desses últimos 4 anos, acho que é um dos motivos pelo qual a gente tem um NPS tão alto com os nossos clientes, porque a gente tem um lema interno que o Luiz, que é o nosso C-Level de vendas, ele fala: a gente não comemora projetos assinados, a gente comemora projetos implementados. Então a gente tem muito esse push de, ao longo da construção, desde lá da primeira conversa de vendas, depois do time de solução, né, de pré-vendas, depois do time de implementação, a transição para o time de operação e CS, de fazer isso o mais profissional possível. E a Kabum fez isso de uma forma que eu não tinha visto até então. Se todos os meus clientes fizessem isso, a gente teria, com certeza absoluta, muito menos problema. Então foi uma parte crucial e muito importante sobre isso. Inicialmente eu fazia isso diariamente, hoje eu faço a cada uma semana, de perguntar para o meu time como está o projeto da Kabum, né? Porque é um projeto super importante para nós, que eu me comprometi, inclusive, com o Fabiano, que a gente não teria problema. Então eu pergunto para o time como está o projeto da Kabum e a resposta é super interessante, toda vez a mesma. Gravena, está indo tudo bem, até porque se não tivesse, o Fabiano já teria te ligado. Então, acho que ter a gestão lá dia a dia, o time de projetos, o time de operação, o time de tecnologia, dos dois lados se falando de forma praticamente diária, né, fez a gente ter um sucesso muito grande. Do nosso lado de IntelliPost, né, a gente sabe que a migração de um sistema ela é super complexa, então a gente tem tentado cada vez mais puxar o máximo de atividades possíveis para o nosso lado.
tentando gerar o mínimo de ruptura do lado do cliente, mas, obviamente, vai ter adequações de sistemas, vai ter adequações de processo, que vão acontecer aí ao longo de uma implementação especialmente complexa como essa, que foi já a migração, que a gente já está rodando de forma integral aí junto com a Kabum, que, de novo, super player do mercado, né, líder de mercado, e para a gente conseguir fazer essa transição sem ruptura como aconteceu, sem dúvida nenhuma, aí foi uma combinação entre os dois lados, e eu vou mais uma vez ressaltar, queria que todo cliente fosse como a Kabum foi com a gente nesse momento, que foi um super parceiro mesmo. Excelente. Estamos falando de um case, né? Sem dúvida, é um case de implementação, de velocidade, né, de entendimento do negócio, que para a gente foi realmente diferencial para passar tão limpo quanto a gente passou, sabe? Se a Kabum não tivesse participado disso dessa forma, a gente tivesse ficado sozinho, a gente teria tido algumas rupturas com certeza ao longo do processo. Excelente. Queria perguntar para o Fabiano, passado esse processo de migração aí, que foi tão bem sucedido, quais foram os principais impactos aí para a operação logística da Kabum? O que vocês começaram a sentir de mudança e tem sentido aí nessa relação? Bom, antes de responder isso para você, eu preciso pedir um desconto para o Gravena, porque já que foi tão bom o time, a gente foi tão bom, a gente podia pedir um desconto para o Gravena aqui no TMS. Na verdade, eu estou aqui pensando em algumas pessoas, ao invés de dar desconto. Brincadeiras à parte, gente. Assim, logo depois que a gente migrou o básico, então a gente começou a entrar com o que a gente tinha carência lá. Então, vou dar alguns exemplos aí. A gente não conseguia ter o tracking da reversa, a gente não conseguia fazer conciliação de frete do Correios, a gente não conseguia, não tinha uma torre de controle tão efetiva e preventiva. Hoje a gente consegue ser preventivo com a questão da torre. A gente também começou a desenhar já o modelo do 3P. Então, assim, mal a gente fez uma implementação, a gente já começou a trabalhar nos requisitos para fazer a implementação para o 3P. Então, hoje a gente está nesse momento de desenvolvimento das interfaces e da própria ferramenta, porque a IntelliPost veio muito parceira, porque ela entendeu que a necessidade do Kabum era algo que poderia ser uma necessidade, inclusive, de mercado, entendeu isso como potencial para outros clientes, e a gente veio junto nessa construção. Então, isso que está sendo muito, muito saudável, muito produtivo, é que existe uma troca, às vezes tem um insight do meu time que falou, pô, isso vai ser interessante para mim também nesse negócio. Então, a coisa flui muito rápido, esse desenvolvimento acaba acontecendo muito rápido. E, às vezes, ao contrário, eu vou com uma alternativa, olha, eu tenho um cliente que tem determinada solução e para a gente fecha. Então, acaba entrando nisso. Então, a gente está agora, basicamente, pré-startup de rollout do nosso DMS no 3P. E a gente acha que vai ganhar muito, porque a gente tem muita dificuldade no seller ainda, de tracking, para pagamento de frete, porque hoje a maioria desses clientes usam correio, desses sellers usam correios, e só quando ele confirma a entrega, esse seller, que eu faço pagamento para ele, e o projeto vai estar contemplado o seguinte: o transportador dele entregou, IntelliPost captou a informação, eu estou liberando o pagamento para esse seller. Então, é satisfação de seller, a gente entende que seller satisfeito é seller que vende. Então, tem várias coisas que estão acontecendo nesse momento agora, a gente está rolloutando. Fica à vontade. Só fazer um complemento, né? Do mesmo esse ponto que o Fabiano estava comentando, do mesmo jeito que eu falo que o time da Kabum foi muito bom ao longo de todo o processo, reconhecidamente na IntelliPost um time bastante exigente também, né? Então eu lembro que há um ano atrás, inclusive foi aqui no fórum, se não me falha a memória, eu acho que foi no fórum, mas foi em algum evento, a gente tinha uma sala de reunião e a gente sentado com todo o time da Kabum, com certeza bastante gente vai lembrar disso, passando ponto a ponto do que eles gostariam de ter dentro de um sistema de auditoria e que a gente não tinha. A gente simplesmente não tinha aquelas... A gente tem um sistema de auditoria muito bom, centenas de clientes usando o nosso sistema de auditoria hoje para auditar os seus pagamentos de frete, e a Kabum ainda veio com uma lista de itens adicionais que fariam funcionar do jeito que eles gostariam
Mas além de ser um cliente exigente, né, foram pontos que fez muito sentido para a gente. Fez muito sentido para a gente. E desde que eu assumi aqui a unidade de tecnologia da IntelliPost, eu sempre falo que construir produto junto com o cliente é a melhor coisa que você pode fazer, né? Eu tenho 900 clientes dos mais especialistas em e-commerce, varejo e tecnologia e logística do Brasil. Então, eu não parar para ouvir os clientes, entender o que eles precisam, o que eles estão pedindo e tentar transformar esses pedidos em produto seria um desperdício do meu lado, né? Então, a gente sentou realmente junto com eles. Eu lembro que era um ponto decisivo para fechar o projeto não estava nem assinado ainda. A gente fez uma reunião de algumas horas aqui dentro, passando ponto a ponto o time de auditoria de produto e tecnologia, engenharia da IntelliPost junto, construindo como a gente resolveria aquela solução. A gente fez isso, implementou e hoje está funcionando. Eu estava conversando hoje com o time da Kabum aqui, como evoluiu o processo, né, da auditoria deles já usando essa ferramenta, e foi o que o Fabiano falou, né? Quando você constrói junto, implementa junto, funciona, eu consigo replicar isso do ponto de vista como uma empresa de SaaS, que eu preciso ter um produto vendável para diversos clientes, eu consigo replicar também essa melhoria para os meus outros 900 clientes, os que estão por vir, né? Então, acho que essa é a importância também do nosso lado de parar junto com os clientes, ouvir, desenvolver e implementar bem um projeto. Muito legal ouvir isso de uma relação bem construída, né? As consequências, né? A resultante disso. Queria te perguntar, Fabiano, essa nova estrutura, né? Essa relação com a IntelliPost, como é que aumenta a confiança para enfrentar um pico de demanda, por exemplo, como o Black Friday? O que vocês sentiram de mudança aí? Não, a gente está muito confortável nisso. E a gente também está entrando agora num stress test para essa volumetria, que a gente também tem escalonamento de servidor em Black, enfim, o tráfego é muito intenso. E a gente começa agora a fazer esses testes de escalonamento. Mas com relação à ferramenta, com relação do controle nesse boom, nesse tsunami, porque para a gente é Black, a gente está muito confortável, que a gente sabe que a gente tem um sistema que está suportando a gente preventivamente e quando a gente precisa também ter reações rápidas, religar uma tabela, aumentar prazo, reduzir prazo, implementar um novo transportador, enfim. É muito rápido, é muito simples. A gente tem uma pessoa hoje que praticamente faz toda essa operação, a Nath está aqui, inclusive, e a gente consegue isso de uma forma muito tranquila de fazer. Então, a gente está muito confortável, até por todo o histórico que a gente teve, que a gente vai continuar indo bem, vai passar para essa primeira Black juntos aí de uma forma tranquila, não, porque nenhuma Black é tranquila, mas de uma forma muito serena, muito robusta. Legal. Queria perguntar para o Gravena, como é que a IntelliPost se prepara para essa Black? O que a gente oferece? O que a gente tem à disposição para um cliente tão especial como a Kabum? Boa. Bom, Black é o momento do ano, né? Agora Black Friday virou o novembro inteiro, né? A gente tem bastante pico de volume com os nossos clientes. A gente, do nosso lado, a gente entende que a gente é muito confiante quanto às Blacks, nunca confortável, eu sempre falo isso para o time. Por melhor que a gente esteja indo, sempre guarda alta, preocupação. Como você falou, stress test, a gente dá porrada no nosso sistema 3, 4, 5 vezes volume de uma Black para ver realmente que vai aguentar. A gente já, como empresa no passado, a gente já teve problema lá 10 anos atrás de aguentar esses picos de volume. E desde que a gente começou, que a gente criou um processo, né? A gente faz um projeto dentro de casa, realmente para garantir que a gente vai passar por mais um Black Friday, Natal e qualquer outro pico, né? A gente tem outros picos ao longo do ano, mas que a gente vai passar isso da forma mais tranquila possível. A gente, como eu falei, né? A gente, por característica, a gente é uma empresa que a gente tenta preservar o cliente de alguns estresse, né? Então a gente faz muita coisa dentro de casa, alavancando o sistema, atendimento, como a gente conversa o mais rápido possível, formas, inclusive, né? Interessante dizer isso. A gente coloca uma equipe para esse período que ela fica avaliando, inclusive, os fornecedores dos meus clientes, entendendo se os fornecedores estão passando por problemas, né? Então, não só a gente faz uma prevenção do nosso próprio sistema, né? E como a gente é bastante confiante que a gente vai conseguir passar, a gente também monitora os fornecedores do meu cliente e a gente informa e alerta quando acontece alguma coisa.
Né, eu lembro 2, 3 anos atrás, a gente estava nesse modelo de monitorar o que acontecia com os fornecedores. Né? Então eu estou lá monitorando transportador a transportador o que está acontecendo dentro do momento de Black Friday deles, porque para a transportadora também é um estresse, porque eles também aumentam muito os volumes. E a gente foi a primeira plataforma a identificar uma transportadora que tinha capotado. Ela tinha tido vários problemas operacionais. O nosso sistema detectou aqueles problemas antes de todos os nossos clientes. A gente subiu para a nossa plataforma uma informação dizendo, tal, obviamente não vou falar aqui o nome da transportadora, tal transportadora travou, né? Tinha uma mensagem um pouco mais jurídica do que isso, mas tal transportadora travou, vamos criar uma regra para tirar o volume dessa transportadora, senão você vai gerar mais e mais problemas para a sua operação. Obviamente que depois a gente teve alguma discussão com essa transportadora que não queria que a gente tivesse feito isso, mas a gente está ali como uma plataforma de logística 100% agnóstico a qualquer fornecedor, com essa missão de não só garantir que meu cliente passa tranquilo pelo meu sistema, mas ajudando ele também a entender o que está acontecendo no resto da cadeia. E a gente tem muito essa missão de gerar informação para o nosso cliente e direcionar ele para tomar a melhor decisão para o negócio dele, consequentemente para o cliente dele ter uma melhor experiência, consequentemente para ele vender mais e todo mundo, né, ficar melhor na situação. Então é isso que esse processo super robusto que a gente gera aí ao longo da Black Friday. Acho que dá uma tranquilidade grande, né, Fabiano? Saber que você tem todo esse monitoramento aí, apoiando as decisões, apoiando a logística de vocês. Total. Total, a gente fica bem confortável nisso. Mas eu tenho um estilo do Gravena, assim, da guarda alta, meu time sabe. Para mim lá, assim, se prepara para o pior. Se o pior não vier, a gente está preparado. Então, e acho que a gente tá confiante, sim, que vai ter. E acho que tem outro ponto também, a gente falou de conciliação, de governança, mas também teve outra ferramenta que a gente implementou, usando a geolocalização, a gente tem, com os nossos transportadores, a gente tem no contrato que eles têm que fazer 3 tentativas de entrega. E em determinado momento a gente começou a ver uma curva de aumento de insucesso, principalmente para pesados. E aí o que a gente fez? A gente começou a usar a geolocalização, teve 3 tentativas de insucesso, teve a geolocalização? Não, parceiro, eu não vou te pagar. Então a gente começou a usar isso, mostrar para esses parceiros transportadores nossos que ele tinha um problema no processo dele e possivelmente o cara que vai fazer o last mile lá, ele quer pôr um número máximo de pacote no carro e por vezes ele não vai pôr o pacote maior porque tira a rentabilidade dele lá na ponta. Então a gente percebeu isso e usou a informação da geolocalização para amarrar o pagamento desses transportadores. Então a gente usou a inteligência, a gente até estava conversando um pouco, a gente vai trazer isso para dentro do TMS, mas a gente buscou as informações lá para tomar isso. Então a gente, possivelmente, em breve, a gente desenvolva isso junto para travar. Então, acho que o ponto a gente está colocando muita inteligência dentro do processo. E a área nossa, a gente passou recentemente um processo, ela reduziu. Então as pessoas estão sendo mais produtivas, a gente está sendo mais produtivo com um time mais enxuto e mais assertivo. Não, excelente. E eu queria saber de vocês, e vou começar com o Gravena, o que a gente pode esperar para os próximos anos? Que tipo de tecnologia a gente ainda consegue integrar com esses processos? Esse exemplo da geolocalização foi fantástico e também a solução que vocês aplicaram diante da informação que a tecnologia dá. Bom, vou falar dois conceitos internos que a gente usa muito dentro da IntelliPost. Então, eu sempre falo isso, quem é da IntelliPost não vai deixar eu mentir. 100% da IntelliPost está direcionada a trabalhar com cliente, vender para cliente, manutenção de cliente. 100%. Assim, se eu falo, você tem uma área, um funcionário, uma pessoa, um processo que não está 100% do tempo trabalhando numa dessas 3 frentes, a gente está trabalhando de forma errada. Então, foco no cliente 100%. E tem um segundo conceito que a gente fala, que é transferência de valor para o cliente. Então, se eu estou desenvolvendo qualquer coisa dentro de casa que eu acho que é legal, mas eu não consigo transferir um valor para a operação do Fabiano para ele ficar ou mais rápido, ou mais eficiente, ou gastar menos com frete, ou gerar uma melhor experiência para o cliente dele, eu estou trabalhando num desenvolvimento completamente equivocado. Essa foi uma mudança de cultura que a gente vem gerando muito forte na IntelliPost aí ao longo dos últimos 4 anos, de ter essa cabeça 100% direcionada para o cliente.
A gente tem hoje 9 pilares culturais dentro da empresa, 8 têm exatamente o mesmo peso e tem um que tem o maior peso de todos, que a gente chama de obsessão pelos nossos clientes, né? A gente é obcecado, 100% obcecado pelos nossos clientes, e por isso que a gente pensa dessa forma. Falando um pouco de futuro, contar uma história, o Fabiano já contou um pouco aqui sobre esse novo projeto que estamos implementando, né? Então a gente já implementou toda a operação de 1P aí junto com a Kabum, e logo após o início do go live dessa operação, a gente já começou, até um pouco antes talvez, né? Mas de forma mais oficial, para também não bagunçar, é importante. Acho que o Fabiano teve bastante essa consciência, a gente também, de, cara, vamos passar reto, feijão com arroz que o Fabiano comentou, e vamos implementar, começar já a discussão do 3P. O 3P não era um produto que a gente tinha 100% pronto, talvez eu diria que a gente tinha 10% pronto do produto, mas era um produto que estava no nosso roadmap de futuro, de começar a entregar isso de forma para os nossos clientes, e acho que a parceria com a Kabum foi tão legal que, como eu comentei lá da auditoria, né, a gente sentou junto com o time Kabum, como que a gente vai construir esse produto, o nosso time de produto e engenharia dentro da IntelliPost 100% dedicado, focado com o time do Fabiano, né? Então isso foi muito legal, né? E eu lembro o Fabiano, obviamente, defendendo o lado deles, né? Um dia ele me liga e fala assim: Gravena, eu tava pensando aqui, você vai vender isso aí para outros depois, né? Eu vou. Então você sabe que eu não vou pagar o desenvolvimento, né? Eu falei, realmente não faz muito sentido você pagar o desenvolvimento de todo o produto, porque obviamente, né, a gente alocava diversos recursos, sairia algumas centenas de milhares de reais o desenvolvimento desse produto. Mas o Fabiano, obviamente, teve essa percepção de que ele estava construindo com a gente, mas é um produto que a gente vai vender para todo mundo, né? Então, quando a gente fala de futuro, a gente tem esse novo produto que a gente ele já nasce em implementação junto com a Kabum. Então, a gente está super feliz e respirando isso internamente. Tem 2 assuntos que a gente não para de falar hoje na IntelliPost. Um deixa para uma outra conversa, o outro é 100% garantir o marketplace desenvolvido, implementado e rodando com a Kabum, né? Então, por isso que eu comento que toda semana, todos os dias eu pergunto para o time se está tudo bem com o projeto da Kabum até hoje, porque a gente ainda está nesse processo, né? Estamos desenvolvendo também mais um produto de Omnichannel, que entregas a partir de qualquer lugar, não importa onde você está, gerando exatamente a mesma experiência. Esse produto já está rolando, já está implementado com alguns clientes, eventualmente a partir da uma única loja, se vocês forem, né, uma empresa, obviamente, bem mais no mundo do e-commerce, mas a gente tem essa solução e a gente vai seguir o nosso conceito mãe, assim, que a gente vai co-criar com o nosso cliente sempre, né? Amanhã, a Renner pensou em alguma coisa legal, a gente vai trazer, vai desenvolver e a Kabum vai se beneficiar disso, e vice-versa, né? Então a gente consegue ter a gente transita muito bem dentro do varejo. Interessante dizer que esse produto da geolocalização aconteceu em conversas com outros clientes e a gente desenvolve esse produto dentro de casa e hoje a gente vê que é aquele conceito número 2, né? Transferência de benefício para os nossos clientes, né? Então o que eu tenho certeza a gente tem um roadmap bem robusto para frente, que impacta muito a Kabum agora, é terminar de fato esse produto do 3P Marketplace e a gente 4P e 3P, né? Que eu sei que o Fabiano está com o 4P bastante na cabeça também. 4P e 3P bem desenvolvido, implementado, a gente feliz com esse produto e eu tenho certeza que a Kabum vai ver muita transferência de benefício ainda pela frente através das nossas novas soluções. Eu queria muito ouvir do Fabiano e do Gravena também. Como é que vocês estão vendo a evolução da operação nos próximos anos aí? IA, todo mundo está pensando nisso também, mas como é que você está enxergando essa evolução nas operações? Bom, acho que o Gravena comentou bem aí, está bem antenado, que a gente respira aí mesmo, é de migrar esse 3P e o 4P, a gente oferecer o transporte para os nossos sellers, através dos nossos parceiros, uma condição melhor e que vai impactar também para o cliente. Mas a questão da inteligência está não só na logística, mas no Kabum esse ano a gente tem indicador de processos implementados com inteligência artificial. Então, a gente entende que isso é o que vai mover o jogo lá. A gente já começou a trabalhar, se determinado rota não bate naquele ponto, é um potencial de atraso, a gente já faz uma mensagem proativa para o cliente, tivemos um problema, possivelmente
seu pedido pode atrasar, e a gente corre para não atrasar, mas a gente já sinaliza, acho que o cliente, quando tem essa informação, ele se sente mais seguro, e a gente vem trabalhando um pouco disso. E a gente também, como solução, a gente pretende... O KaBuM tem uma dificuldade muito grande porque está no Espírito Santo. O CD fica no Espírito Santo por causa de incentivo fiscal. E a partir do ano que vem vai ter uma revolução aí fiscal aí nos próximos anos, gradativa, e a gente deve, em breve, entender qual vai ser o ponto ótimo para a gente começar a sair do Espírito Santo e avançar estoque. Então, e aí entra muito a questão de omnichannel. A gente pretende expandir o físico. Hoje a gente está com 2 lojas físicas. Uma loja para open box fica aqui no Tietê, a outra na Paulista, que é uma loja conceito do Universo e do Magalu. Então a gente tem Magalu, tem KaBuM, tem Época Cosméticos, tem Netshoes, todo na mesma loja. E a gente começa a expandir lojas conceitos iguais a essa esse ano. Então, um ano difícil, um ano de eleição, um ano de juros altos, mas a gente tem muito claro que isso vai sustentar, essa omnicanalidade vai nos ajudar muito no processo logístico como um todo. O produto está mais próximo do cliente, o tempo de entrega para a gente, até a característica do produto nosso, é conversão na veia. Então, se eu tenho um prazo muito estendido, eu perco venda. Hoje a gente compete também com grandes players, com grandes chineses que estão aí, que tem uma malha muito mais robusta do que a gente tem. Então, ter essa inteligência faz toda a diferença para a gente se manter competitivo no mercado. Legal. Quero te ouvir, Gravena. Boa. O Clebão tá aí, né? O Clebão, falar de Omnichannel aqui, hein? Vamos já começar uma nova venda aqui. Mas assim, do nosso lado, né, quando a gente falar um pouquinho de inteligência artificial, a gente tem sido uma empresa super pé no chão, né, empresa de tecnologia. A gente tem sido super pé no chão quanto à inteligência artificial. Quando eu coloco do lado do desenvolvimento, por que a gente está com essa capacidade tão alta de entrega de produto, né? Hoje a gente consegue, exatamente com a mesma estrutura, entregar 2 vezes mais do que a gente conseguia há menos de 12 meses atrás, devido a, obviamente, codificar através de inteligência artificial. Então, a gente está entendendo a importância de ter pessoas que conseguem entender e conversar com o sistema que vai codar no final do dia, né? E a gente está conseguindo ficar muito mais ágil do ponto de vista de entrega de produto, de entrega de novas features e, obviamente, como eu tenho falado, de transferência de benefício para os nossos clientes, né? Então, isso é algo que a gente tem, obviamente, focado muito. A gente não tem o menor interesse como empresa de verdade, a gente não tem o menor interesse como empresa de redução de custo, quando a gente pensa do ponto de vista do time de R&D, né, de produto e engenharia, mas o que a gente está buscando é essa capacidade de entregar cada vez mais com os recursos, né, que são super robustos e seniors que a gente tem dentro de casa. Isso já vem acontecendo. Em 12 meses a gente conseguiu a capacidade de dobrar o volume de entrega. Eu tenho certeza que em mais 12 meses provavelmente a gente vai entregar 5 vezes mais do que a gente entrega hoje, né? E a gente já começa a sentir a diferença do que a gente era pré-inteligência artificial, onde a gente queria sim fazer e entregar mais rápido o cliente, mas muitas vezes a gente tinha que parar e pensar melhor se a gente conseguia, não conseguia, tempo de desenvolvimento, esforço. Hoje mesmo eu estava tendo uma conversa sobre um outro cliente, e aí eu ouvi, eu começo a ouvir coisas assim que antigamente eu não ouvia, né? O próprio time de produto, cara, isso eu consigo desenvolver sem impacto no roadmap. Né, puta, coisa linda, assim, que era impossível ouvir isso antes, estava todo mundo, né, focado em codar, e obviamente agora a gente consegue entregar muito mais benefícios para os nossos clientes através de inteligência artificial. Então isso é maravilhoso para o nosso modelo de negócio, e a gente está fazendo muito isso. E eu queria falar mais a gente tá, de verdade, assim, a gente tem inteligência artificial espalhado por toda a empresa hoje, agentes, né? Eu também tenho a responsabilidade pelo time administrativo da empresa, então jurídico, finanças, todo mundo trabalhando e criando agentes, compras, que tem deixado a gente, obviamente, muito mais eficiente. Mas tem uma área que eu queria destacar bastante também. A IntelliPost, ela migrou para um conceito que já é global, mas pouco explorado no Brasil ainda, onde empresas de software começam a prestar serviço para o próprio software, né? Então, eu vendo o meu software para os clientes, obviamente. Esse software
agrega todas as informações, os clientes têm uma área, ele puxa aquelas informações, ele trabalha nas informações e toma as decisões, né? E a gente criou um produto que a gente chama de IntelliPost Max, né? Que é um produto que ele... O SaaS, né? Ele é Software as a Service, né? Em inglês. Esse novo conceito americano, ele fala que agora é Service as a Software. Então, eu presto serviço para o software que eu vendo também. O que significa isso? Eu capto toda aquela informação do meu cliente, ao invés de todos os clientes ter toda a equipe trabalhando naquilo que é um pouco mais braçal, ele coloca os recursos para trabalhar em áreas mais estratégicas. E eu, do meu lado, como eu faço isso em grande escala, eu comecei a colocar inteligência artificial para resolver os problemas. Né? Isso já está acontecendo hoje. Né? Então, vou dar um exemplo aqui que ele talvez é o mais simples, mas ele vai desse a coisas muito mais complexas. Né? Então, o que acontece? Hoje, meu cliente ele gera o pedido, né, a cotação, depois o pedido pela IntelliPost, o pedido chama uma transportadora, a gente vai fazendo o tracking, em algum momento, o mundo ele não é perfeito, né? A gente tem problemas na entrega. Né? Todo mundo aqui já passou por um problema de receber um pedido em casa na data certa. Quem trata esse problema na entrega? Hoje o cliente tem lá uma equipe que trata o problema na entrega, que depois ela entende quais são os pedidos que são o problema, e ela vai tratar o problema para depois voltar para o Fabiano e para a liderança e falar assim, puta, eu estou com problema nesses pedidos, o que eu faço? Né? O que a gente está fazendo? A gente está criando diversas inteligências artificiais que eu consigo, número 1, identificar qual é o produto que vai ter problema. Antes mesmo de ser um problema. Né? Hoje, a gente acaba sendo muito mais reativo. Né? Então, a hora que eu percebi que deu problema, eu vou lá falar do produto. Então, hoje eu já tenho várias heurísticas de inteligência artificial que ela já fala, ó, esse produto aqui nem deu problema ainda, mas ele vai dar. Então, eu já puxo essa informação. Eu já tenho um produto que ele... O processo mais analógico de todos é pegar o telefone, transportador, o que aconteceu com o meu produto e tal. Já tem uma inteligência que ela já dispara uma comunicação automática com a transportadora que devolve a resposta do que realmente está acontecendo com o produto, ou era simplesmente uma falha de atualização de status, ou realmente é um problema que precisa ser tratado. Então a gente está, nesse Service as a Software, no final do dia, desenvolvendo inteligências artificiais, agentes e análises através de tecnologia, onde eu vou conseguir voltar para o meu cliente e falar assim, ele comentou um pouco sobre a redução de área, né? Eu vou conseguir voltar para a Kabum, por exemplo, quando a gente evoluir para produtos como esse, e falar assim, toma isso aqui, tudo de informação que você precisa, nesse exemplo, né? Esses 95% do pedido aqui, cara, vai chegar na hora, tá no lugar certo, vai entregar amanhã, já tá tudo certinho. Não precisa olhar para todos, como normalmente uma operação de logística faz. Esses aqui deu problema, o seu cliente não recebeu status, mas, sei lá, dos 5% que deu problema, 2% a minha inteligência artificial já rodou tudo e está certinho, pode ficar tranquilo, mas esse aqui realmente extraviou, ou perdeu, ou quebrou. A gente já direciona essa informação para o time de saque da empresa, para ele tomar uma decisão, seja informar o novo prazo de entrega, seja dar um cupom de desconto para uma próxima compra, mas de alguma forma ajudando o meu cliente também a deixar o cliente dele mais satisfeito. Né? Então, a gente está evoluindo nessas duas frentes, né? Desenvolver o mais rápido possível através de EA e colocar a inteligência artificial no processo do meu cliente para dar mais e mais informação para ele tomar a decisão mais correta. Maravilha, vem muita coisa legal aí. Quero agradecer muito ao Gravena, ao Fabiano, por essa conversa de alto nível, por apresentar esse case para a gente aí em detalhes. E agradecer muito a presença de vocês também. Né? E estamos chegando ao fim do nosso painel, mas a gente pode rever esse bate-papo incrível aqui também na íntegra no nosso canal no YouTube. Não deixem de conferir, tá bom? E também não deixem de conferir as outras conversas que a gente tem aqui nesse espaço, que está muito legal aqui no fórum, tá bom? Muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado a vocês e a você também que está acompanhando, e até breve.